E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Sandra Guinello, em mais um episódio nosso aqui do nosso podcast Missão Desenho. E eu tô aqui com um convidado, né? Todos os convidados são especiais, né? Fica até meio clichê a gente falar. Mas esse aqui é muito especial porque eu sou fã do trabalho dele. É, Nunca tive a oportunidade de bater um papo mais longo com ele assim, mas eu gosto demais do trabalho dele. E quando eu convidei ele, eu até assustei, que eu achei que ele não ia aceitar. Achei que ele não ia aceitar e ele aceitou. Eu falei até pra minha esposa, amor, o Laudo aceitou meu convite. Ela, quem é Laudo? E eu mó feliz, assim, né? E mó feliz porque, mas é que é da área, né? Que conhece. E eu fiquei muito feliz mesmo que ele aceitou. Então, tô aqui com o Laudo Ferreira, quadrinista, ilustrador, que a gente vai bater um papo aqui. Laudo, se apresente. Bom, primeiro, Sandro, obrigado aí do convite, né, que foi aceito de imediato, né? Olha, E, bom, eu sou Laudo, né? Eu tenho assinado Laudo só, né, nos últimos tempos, mas eu sou Laudo Ferreira, sou desenhista, basicamente isso, e quadrinista, né? Que é um nome que está um pouco mais popular de uns bons anos para cá, né? sim, Sou sim. professor também, dou aula na Pan-Americana, mas basicamente desenhista, né? Eu não sabia que você era professor Sou também. professor de storyboard. Olha, Esse rapaz, já faz mais de 10 anos, é mais ou menos isso. Minha memória está fraca, mas é isso daí. que legal. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer os patrocinadores. Não me canso de falar, todo episódio eu falo que eu sou muito grato aos patrocinadores, porque, ô Laudo, eu cheguei para eles sem ter um episódio pronto. E passei a ideia, eles acreditaram na ideia. Então, você patrocinar um projeto que não tem nenhum episódio, não tem nada, só na sua cabeça é difícil, né? Isso que é confiança dos É caras, isso é confiança, importante. né? E o pessoal, pô, chegou junto e patrocinou, então eu quero agradecer aqui, primeiramente, o Colégio Edificando Gerações, tá? Colégio Edificando Gerações é um colégio cristão, com uma cosmovisão cristã. Você que é da Zona Norte de São Paulo, ali da região do Tremembé, Mandaki, e você tem o desejo aí de uma escola para o seu filho do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, para uma escola que vai ensinar valores para os seus filhos, eu super recomendo Colégio Edificando Gerações. Meus filhos estudam lá, eu sou professor de educação artística lá, então eu super recomendo, né? Fernandinho Tatu, estúdio de tatuagem. Fernandinho é um tatuador que muito, muito bom, muito gente boa. Um grande abraço aí pro Fernandinho. O estúdio de tatuagem dele fica ali no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo também. E também quero agradecer a Duobit, né? Que é uma empresa muito legal, Laudo. É uma empresa que... Você conhece a Cultura Maker? Uhum. É uma empresa que ela fornece material de maker, né? De montagem maker ali, de projetos de maker para pessoa física e para colégios. Então, quem tiver curiosidade de conhecer um desses patrocinadores, vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela um QR Code. Aí você faz a leitura do QR Code, você vai ser direcionado para o site deles. Valeu, pessoal. Laudo, então começando aqui, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: como que tudo começou? Como você começou no mundo dos quadrinhos e quais foram os seus principais desafios no início? Bom, começar, por exemplo, eu desenho como todo desenhista, né? Ou pelo menos a maioria, eu desenho desde criança, né? Sei lá, 6, 7 anos e tal. E já comecei fazendo quadrinho, algo que, que a gente pode denominar história em quadrinho, né? É, e fui desde essa idade desenhando, fabricando em caderno, aquelas coisas. Agora, no começo dos anos 80, em 1983, eu já lia quadrinho, né? Já lia desde moleque e sempre li uma variedade de quadrinhos, assim. Eu não,
quadrinho de super-herói, de faroeste, de humor, né? E assim foi. No começo dos anos 80, tinha uma editora aqui de São Paulo chamada Press Editorial. Essa editora, ela publicava muito material adulto, muito gibi de terror e algumas outras variedades, faroeste, de bárbaro, né? De magia, espada e magia, né? E eles estavam aceitando colaboração, né? Você mandar material. E numa dessas eu mandei material. Eu fiz contato com o editor me respondeu, que era o Franco de Rosa, que é um amigo querido até hoje, a gente mantém, nos vemos sempre. E foi com ele que começou. Ele foi o cara que viu umas amostras de que eu mandei para ele, isso em 83. Ele falou, nossa, tem jeito para coisa, né? E ele me mandou um roteiro, na época, mandou um roteiro de um dos grandes escritores brasileiros, que foi ainda hoje em atividade, que é o Júlio Emílio Brás, que é um... Hoje ele não trabalha com quadrinho, assim, com roteiro, ele é escritor infanto-juvenil. E o mandou, mas enfim, na época o Júlio Emílio era um roteirista já conceituado, quer dizer, você está saindo do zero para trabalhar, ilustrar um cara já. Quantos anos você tinha? Na época, É. 19 anos. 19 anos. É, e aí, enfim, aí eu fiz o material, não ficou tão bom. Aí o Franco, na época, ele me deu umas dicas e aí eu fui tocando. Eu continuei, fiz alguns materiais adultos para ele, que acho que era o que abria a porta, né, para autores novos. Depois fiz algumas coisas de terror e tal, e foi indo. E aí a gente vai tocando. O mercado de quadrinhos não existia naquela época, então tinha altos e baixos, né? Então a gente vai seguindo. O mercado de quadrinhos sempre passou por uma certa dificuldade, assim, aqui no Brasil, pelo menos, de engrenar mesmo, assim, né? Não É, me lembro de uma época que você fala assim. Até porque eu tava vendo um estudo ontem na rádio que a gente é um dos países que menos lê. menos ler. Fizeram, saiu agora essa pesquisa. É, Não é só menos ler, também é, mas teve uma queda, eu não sei te falar de quantos por cento, ou isso equivale a quantos milhões, mas que caiu, teve queda, inclusive. Isso é terrível. Isso é terrível. eu lembro que na escola, a gente em cada sala tinha um ou dois alunos na minha época, né? Tinha um ou dois alunos que gostava de quadrinhos, que lia quadrinhos, né? Aham. E na escola toda, então, eu era do interior, né? Sou de Tatuí. Eu sou de São Paulo, mas eu vivi a minha infância em Tatuí. Então, na escola toda, você tinha ali uns três, quatro. E hoje eu dou aula em escola, não tem nenhum. Não tem nenhum Que desenho? que lê quadrinhos. Que legal. Ah, Então, você vê que nem caiu pela internet, nem aquela pela coisa internet. de não ler, mas Não. ver. Não. Eles conhecem os personagens pelos filmes e pelos jogos, mas ler quadrinhos, não vi. Eu nunca vi nenhum aluno na escola. Eu tô já nessa escola há 2 anos. Nunca vi nenhum aluno no intervalo ali ou que fala pra mim, comenta alguma coisa. Eu não sei, porque tem uma coisa aí de você. Mas, assim, o gênero quadrinho de produção, pelo menos é uma opinião, de meados dos anos 2000, aqui no Brasil, 2005 para frente, vamos dar uma situada assim, ele foi crescendo, você entendeu? Então, começou a haver uma produção meio efervescente que não criou um mercado. 2000, 2010, vem vindo, isso vem vindo. Não criou um mercado, mas ela criou um cenário, sabe? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem um cenário. Então, por exemplo, a CCXP, que é um grande evento aí de, de quadrinhos, mas não só a CCXP, outros eventos um pouco menores, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, Bienal Internacional de Curitiba de quadrinhos, eles aglutinam ali a CCXP, que é a maior, sei lá, bicho, uma média assim, uns 500 autores, e tudo com produção legal, e todos com um certo público. Porém, é nicho.
Eu vou chegando no que você está falando. O quadrinho, ele não consegue furar uma bolha, É. entendeu? E eu vou uma coisa que eu vejo preocupante. Você vai na CCXP, pode reparar, eu já fui em algumas, procura lá, o jovem ali dos 11, 12 até os 16, muito difícil você ver um que não tá acompanhado de um pai que é fã. Então, é isso que você, assim, ou se você tem um jovem, uma faixa, sei lá, 19, 20 anos, ele está dentro de um nicho que consome aquele autor, aqueles Exato. autores, mas ele não é uma coisa, por exemplo, eu, nos anos 70, que eu fui um moleque dos anos 70, eu era consumidor de gibi, mas a minha turma de amigos também. Então, não importa se eu era um cara que comprava, um moleque que comprava Aham. gibi, gibi da editora Block, Ebal, que precederam Abril, né? Abril, EGE, super-herói, essas coisas. Eu não era eu era igual aos outros. Então não importa se o eu desenhar era um acaso, mas a turma toda consumia Sim, gibis, que eu quero dizer. Então você ia na banca, era uma maravilha, né? Você entendeu? sim. Porque você tinha gibi pra caramba, né? Então, e hoje não. O gibi, o gibi, né? Que é um termo antiquíssimo isso. Hoje a gente tem álbuns, né? Livros, e eles é muito nichado, é caro. É, cara. Eu assim, acho um álbum custar 80, 90, 100, R$ 150, vale, não é questão de não valer, mas para o nosso poder aquisitivo ele é caro. Eu tenho um pai de uma aluna minha que ele tem uma banca de jornal, né? Na verdade, não é aquela banca de rua, é uma lojinha que vende revista e história em quadrinhos. E eu falei pra ele, e aí, como é que é o movimento de vender história em quadrinhos e tal? Aí ele falou, ó, já foi muito bom, caiu bastante, tanto que ele se mantém assim, meio com uma certa dificuldade. E ele falou assim, e é sempre os mesmos Que que compram. compra, sempre os mesmos. Todo mês eles vêm e compram sempre os mesmos. É. Então, assim, é o que você falou. Tem um cenário, mas, assim, é uma coisa que sempre. Você vê, teve uma ocasião que eu estava conversando enfim, com um autor, e a gente estava falando sobre a Europa, você não tem, na Europa, você não, França, Itália, que tem uma produção forte de quadrinhos, França, a Bélgica, né? Tanto que você tem o mercado franco-belga ali, a coisa do álbum, né, dos capaduras, que isso já há muitos anos tem, é uma coisa formatada lá. Você não tem gibis como nós temos aqui, quer dizer, não é que não tem, não é o grosso deles, você ter produção, como tem aqui, por exemplo, esses gibis de heróis que Uhum, tem e tal. sim. Mônica, essas coisas, né? É uma outra forma. Então, eu falei, no Brasil está pegando isso também, já está pegando. Então, é coisa do mundo. Eu falei, mas, cara, você não pode comparar o poder aquisitivo e o valor de um álbum desse em euros e um valor no Brasil. É muito mais barato, Sim, sabe? sim. E eu mesmo, particularmente, quando eu estou trabalhando, fechando projeto com o editor, e a gente está fechando a edição e tal, eu tenho muito essa preocupação de que ele saia num preço acessível. Inclusive porque infelizmente, a gente tem uma concorrência, sabe? A gente tem uma concorrência não vou comprar um livro do Laudo que custa R$ 50, vamos supor. Tem um sei lá, do Frank Miller, que está custando 60, mas é o Frank Miller, É, você entendeu? sim. Então a gente tem muito isso. Eu tenho um filho de 9 anos, né, o Saulo. Eu tenho um filho de 9 e uma filha de 4 anos, né? Vai fazer 5 e ele vai fazer 10 agora no final do ano. E eu tento incentivar ele a ler quadrinhos e eu não consigo. Porque é muito mais interessante para ele. Ele pensa assim, ó, tá, é um momento de diversão minha. Um momento que eu não tô na escola, que eu não estou estudando. E eu tenho que escolher entre um jogo, né? Um game,
uma brincadeira, jogar uma bola, fazer alguma coisa, ou ler um quadrinhos. E a última opção é o quadrinhos, né? É ler. É ler. Porque ler, e aí a gente fica tentando estimular, tentando de várias formas, e não tem, porque ele tem. Eu sinto na visão dele que ele tem pouco tempo para brincar. E aí ele vai, puxa, eu tenho outras O coisas. tempo é curto, O né? tempo é curto para brincar. Então eu até gosto, mas eu vou preferir o outro que me dá uma adrenalina, né? Que me dá. Quando eu assisto um vídeo no YouTube, quando eu assisto um filme, aquilo gera uma adrenalina nele, né? E o quadrinho é aquela coisa mais calma, mais A tranquila, mais. leitura, ela, Ela ela é. requer. Eu não sei, Sandro, porque, por exemplo, eu comecei a ler muito cedo. Meu pai, ele me incentivou a leitura. Meu pai, os primeiros livros que meu pai me deu, eu lembro de ter uns 10 anos. Então, tinha uma coleção muito antiga chamada Clássicos da Literatura Juvenil. Então, era muito. Então, você tinha adaptações. Então, por exemplo, eu li Don Quixote nessa idade, mas eu não li o Don Quixote do Cervantes. Eu li uma adaptação que era fina, mas eu tive contato com a história, entendeu? Então, uma ocasião me perguntaram por que eu fazia história em quadrinho. Por que você faz história em quadrinho, né? Na época, quando me perguntaram, isso foi até numa live, num podcast, perguntaram, eu não soube dar uma resposta bem dada, porque a pergunta foi muito, por que você faz quadrinho? E eu faço há tantos anos que já é meio inerente, né, aquela coisa. Mas depois eu pensando, assim, basicamente linkando com essa coisa de ler desde moleque, eu gosto de contar histórias, entendeu? Então, o prazer de quem desenha uma história em quadrinho, acredito eu, né, é você, a pessoa que vai ler uma história sua, ela não vai, olha teu desenho, então, não só isso, ela vai entrar naquele universo teu, sabe? Sim. Quando você faz uma série, os caras falam, nossa, vamos ver o que vai acontecer com o personagem do Sandro agora, sei lá, vamos supor, o Sandrinho, nossa, essa história hoje está com gripe, você entendeu? Então é a gente gostar disso. É, já cheguei a comentar, eu fiz e faço várias adaptações de literatura, né? E eu já cheguei a falar algo que é até meio incorreto, porque assim, a adaptação em quadrinho, ela estimula a leitura. Aí o jovem vai ler a obra original. Maravilhoso, perfeito, é para isso. Porém, se o jovem ficar só na adaptação, ele está lendo o princípio. Isso é um pensamento meu. Ele está lendo o princípio do autor. Qual é o princípio? De contar uma história. Ele pode não ler a forma que o autor contou aquela história, que é a literatura dele, mas ele contou a história, ele leu a história, você entendeu? Então, quando você fala isso, me incomoda, não, essa estatística incomoda, porque você começa perdendo, falando uma coisa meio lúdica, né? Que a molecada tá perdendo o lúdico, Sim. entendeu? Eles não querem mais. Eles não querem mais. Eu acho muito engraçado que assim, o jogo. Eu gosto de jogar também, eu leio muito, mas eu jogo também. O jogo hoje em dia, os jogos são todos bobinho, assim. É um jogo fácil, que é pra eles não ter que pensar. Ah, sim. E quando eles têm que pensar, eles vão lá no YouTube como passar a fase tal do jogo tal. Um Um tutorial, tutorialzinho. aí ele assiste, é assim? Ah, beleza. Aí ele vai lá e faz. Aí vocês não querem pensar para jogar, vocês acham que eles vão pensar para, né, assim, vão querer pensar que é uma Estratégia. estratégia? Não querem. E aí eu tento mostrar pro meu filho, a única coisa que eu consegui foi o quê? Ele assistiu um desenho e eu vi o desenho e falei, filho, você sabia que tem um quadrinho desse desenho? Tem, pai? Tem. Aí eu quero. Aí eu comprei. Aí que nem agora, esse final de semana agora, ele assistiu Harry Potter. Aí eu falei pra ele, ó, tem os livros, né? Aí ele falou, meu professor falou, né? Meu professor me deu um dos livros do Harry Potter lá que eu ganhei um prêmio. E agora ele quer que eu compro pra ele o Harry Potter, o livro mesmo, e quer que eu compre o tal do, não sei nem o que é, Diário de um Banana.
Não conheço. Jardim Banana, E ele quer que eu compre esse aí pra ele porque algum coleguinha dele é um falou. best-seller. Então aí eu falei, pô, acho que agora, quem sabe, né? Eu não consigo aí Mas pegar ele. quantos anos tem seu filho? 9. Ah, pô, cara, não, ele chega lá, é um ele chega lá. Mas é assim, mas é difícil da turminha dele, assim, é um ou dois ali que consegue, que quer ler, que tem interesse, né? O pessoal gosta muito do celular, né? Do jogo, Tem uma coisa do engraçada, filme. é tudo muito rápido, né? Sem entrar essa coisa de geração, né? Mas o Elton John, né? A grande astro da música, tal. O Elton John fala uma coisa que ele falou aí recentemente que a gente tem uma tendência, o mundo hoje em dia, canções como ele fez de Beatles e tantos caras fizeram, é, canções que duram, né? Você escuta Beatles até hoje, Elton John, Rolling Sim. Stone, elas tendem a acabar conforme, porque você não tem mais, não se tem mais essa coisa do fazer hoje em dia, você entendeu? Do pensar, né? Que é tudo Do pronto. pensar, Então, assim, de novo, o história em quadrinho, ele é uma ferramenta, né? Então, tudo é contar história, né? Então, se você vai ver um balé, por mais que seja um balé moderno, com uma estética e tal, ele está te contando algo. Você vai ler um livro, você vai ver um filme, você vai ouvir uma peça musical clássica, né? Você tem uma história acontecendo ali, uma situação. A gente precisa, dentro de cada uma das suas possibilidades, né, mover uma ação para que não se perca Sim. esse gosto, né? Porque Os meus alunos de educação artística, eles perguntam assim, no sexto ano, geralmente, quando eu começo a introduzir história da arte, a maioria, sempre tem alguém que me pergunta, mas o que é arte? Aí você fala, nossa, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? O que é arte? o que é Aí eu falo, arte? ó, pra mim, na minha opinião, que eu penso que é arte, quando você cria alguma coisa com a intenção de ou contar uma história ou transmitir uma sensação, um sentimento, você pode ter os dois, você pode ter um dos dois. E quando você cria alguma coisa com essa intencionalidade, você está criando uma obra de arte, seja dança, escrita, pintura, desenho, escultura. Eu acho que o artista ele sempre tenta ou contar uma história ou passar uma sensação, um sentimento. Aí é a Exatamente. definição que eu dou para eles, né? Mas é complexo, né? É uma definição com o que é arte, né? Parece que é uma coisa simples, né? O que é É arte? difícil, porque você tem uma reação conforme a fase da sua vida, da sua idade, você vai mudando, né? Vai tendo a percepção daquilo diferente, né? Eu tiro uma base por músicas que eu ouvia quando eu era moleque, da música brasileira, né? De Chico, Caetano, essas coisas, esses caras, e assim, na época eu tinha uma percepção e hoje eu tenho outra, né? A música é a mesma, né? Aham, Então sim. a arte também tem isso, sabe? O quadrinho, ele tem essa coisa de. O que é interessante, por exemplo, você vai no cinema, você vai no teatro, você vai ver uma história. Sim. Mas ali o teatro é os atores em cena que eles estão coordenando o seu tempo. A sua assimilação é esse que coordena. O cinema é a mesma coisa. Você está vendo o filme sendo projetado lá, é o tempo que eles estão. O gibi não, o quadrinho não. O quadrinho é você dá seu tempo. Você deita no sofá ali e você está imerso. Então, você dá o tempo da leitura, né? Às vezes, se você quiser ficar, sei lá, bem, assim, bem chutando alto, se quiser ficar 15 minutos numa página, Sim. lendo e depois, nossa, que página linda. Olha, você fica. Na seguinte, se você quiser ficar só um tempo da leitura e tocar, o ritmo é você que está dando, né? Tem alguma página, até me arrepia agora que eu vou te fazer essa pergunta. Não tinha pensado nela, vou enfiar ela aqui porque até me arrepia essa pergunta. Tem alguma página, eu tenho uma que eu quero te contar. Uma página que te marcou, uma página de quadrinhos que te marcou, eu tenho uma. Não sei se você conhece a obra do Vagabond.
O Vagabond. Vagabond. Eu queria lembrar o nome do desenhista agora. Takehiko Inoue. Isso, Takehiko Inoue. Tem uma página que eu lembro que eu vibrei assim, e não tem som, não tem áudio, não tem vídeo, nada. E eu vibrei, foi uma cena assim pra mim, me marcou muito, cara. Ela era uma cena onde o personagem principal lá, o personagem principal, que até que é baseado num personagem real, né? É o Musashi. O Musashi. O Miyamoto Musashi, ele jovem ainda, ele chega numa cidade e ele quer lutar contra um espadachim lá de uma casa famosa, né? De um grupo lá de espadachins famosos, né? Na cidade grande. E ele chega, e como até então ele tava indo bem, ele chega muito confiante. E ele até logo depois que um monge pendura ele numa árvore lá, fala umas verdades pra ele lá, e ele não entende aquilo, e ele chega naquela cidade confiante que ele vai lutar e ele vai ganhar. E ele chega perguntando, né? Chega na entrada da cidade e tem um baixinho, carinha parece uma moça assim, de tão bonito que ele é, né? E ele tá, o carinha ali com umas gueixas ali, né? E brincando com elas, apalpando ela ali alguma coisa, que você sente que ele tá, ele bebeu, tomou um né? saque, Tomou um né? saquê e tal, então ele fica mexendo com as gueixas. E ele tá vindo na cidade e ele olha assim e o Musashi fala, onde que tá fulano de tal, da casa tal, que eu quero lutar com ele. O carinha, que tá com as gueixas, ele fala alguma coisa mais ou menos assim, olha, vai devagar, né? Vai com calma, esse tipo de atitude, você vai acabar morrendo. E ele enche o peito assim, e você sente, não fala, mas você sente que ele enche o peito assim, e ele fala assim: eu não vou morrer tão fácil assim, eu vou dar trabalho, né? Eu não morro fácil. Vai ser difícil. E aí o Takehiko, ele encaixa, na hora que ele fala isso, que não vai ser tão fácil me matar, ele coloca de propósito no último quadrinho. Olha, até me arrepia. Quando você vira a página, tem uma lâmina aqui, ó. Uma lâmina de uma espada aqui. E ele assim, ó. Aí pausa e embaixo a frase. Viu? Já morreu. Isso, Meu, é muito legal, cara. isso é uma outra coisa que é o bom desenhista de história em quadrinho, ele tem que ter um baita domínio da paginação, página ímpar, página par. Então, provavelmente isso é que o mangá é a leitura inversa, né? A leitura. Mas vamos lá, falando no ocidental aqui, você tem aquele suspense, né? De um segundo que você. Ah, o cara tá falando ali, você vai virar a página. É o Né? tempo É que o ele sacou tempo. a espada. Você entendeu? E nesse é o jogo do desenhista, né? Do roteirista, enfim. E de você, leitor, porque você fala, você pode, você fala, nossa, o que está acontecendo? E virar a página rapidinho, né? Como você pode olhar e falar, ai meu Deus do céu, e agora? O que é isso, não sei o quê? E você fica Não, mas parado ali. ele me pegou de surpresa. Então, Porque tá é tudo a tranquilo. virada de página, Porque né? tá tudo tranquilo. Uma É, conversa de duas pessoas que você não sabe. Uma você sabe quem é. A outra você não sabe quem é. Você não sabe que é um espadachim. Depois, lá na frente, você você fica vai sabendo. entender. Mas você não sabe que é um espadachim. E aí, pra você tá tranquilo. Sabe que você tá relaxado na cadeira? Você tá relaxado. Quando você vira a página, uma página inteira, assim, ó. Do Te Musashi, dá um negócio. assim. E ele aqui, ó. Ele não pode nem se mexer com a lâmina da katana na garganta dele. E o cara fala assim, viu? Já morreu. Tipo, meu. Isso é um controle. Por isso Aí eu que. até voltei, não é possível. Volta e vai, e Então, volta e mas vai. é por isso que no quadrinho. Às vezes o cara que é um baita, um tremendo do ilustrador, o cara é maravilhoso. Às vezes o cara não é um bom contador narrativo ali. Não tem uma narrativa boa porque o dele é estático. O dele é um desenho ali maravilhoso. Mas a narrativa é, é uma técnica que o cara tem que ter um domínio dessa técnica, que entra uma outra coisa. Então, isso é domínio. Porque Eu. isso que ele fez com você, o Takehiko ali, é domínio. Porque aí você voltou, você falou, não, mas como é que é isso? É essas Não, coisas. e aí você sabe que foi o Vagabond, ele foi bom e foi ruim, né? Ele foi bom porque foi uma experiência muito maravilhosa.
E ele foi ruim porque depois nada presta assim muito, sabe? Às vezes, não é que nada presta, Ele é maravilhoso, eu fui um né? pouco exagerado, mas assim, é difícil você achar alguma coisa legal assim, você tem que procurar, né? Porque você põe a régua Lá em lá cima. em cima, né? Aí você compra um negócio, É, mais ou mas menos. Aí não compra sei. outro. Eu entendo o que você fala, mas aí varia muito dos desenhistas, né? Do jeito que aqui, por exemplo, não sei se você teve um desenhista do início um cartunista brasileiro que é o Enfield, né? Sei, conheço. O Enfield que ele fazia o traço com caneta Futura, era um negócio ali, né, tal. Eu li Enfield nos anos 70, né? Comecei a ler ele nos anos 70. Eu não entendia muito bem a questão política dele ali, mas alguma coisa aquilo me passava, você entendeu? E era um traço rabisco ali que ele fazia, né? Então, depende, de novo, depende muito de como o cara trabalha aquilo com você, né? Por exemplo, Não, sim. tem o Moebius, né? Que é o Jean Giraud, ele é Sim, maravilhoso na narrativa de planos, ele é uma aula, assim. sim, sim. Mesmo quem não goste do traço, pelo menos na minha opinião do traço dele, precisa passar por ele para ver Sim. umas coisas ali. Tem também, peguei um trabalho uma vez, era um trabalho de uma editora cristã, né? E aí era para mim desenhar aquela cena em que Jesus ele expulsa alguns demônios e esses demônios entram nos Nos porquinhos. porcos. E aí os porcos se jogam no penhasco. E aí ele falou assim, ó, me passou esse roteiro. E eu tava bem no comecinho e eu fiz o quê? Desenhei o penhasco, os porquinhos jogando. E aí eu fui mostrar para um amigo meu. Inclusive ele é policial, o Rod, ele é policial, polícia civil. E ele falou, Sandro, ficou bom o desenho, ficou bem legal o desenho, mas posso dar uma sugestão? E pode. Meu, e ele desenhou a câmera debaixo do penhasco e o porquinho vindo em direção A à câmera. câmera. É um, como é que chama? Chama contra-plongé isso, né? Plongé você está de cima para baixo, o contra-plongé você está... Parece que está caindo em cima de você, Tá né? caindo em cima de você. É, E o porquinho. E aí te dá uma sensação meio de desespero, né? Vai cair um porco, né, em você, e aí tem os outros porquinhos lá em cima, sabe? É mais longe, né? sim. Ficou muito legal. Falei, nossa, eu preciso pensar. Eu preciso começar a pensar nisso, né? É, Tem uma outra cena do Takehiko Inoue também, que me marcou bastante também, que é uma cena muito emocionante. Foi a primeira vez que eu chorei. Lendo um quadrinhos, eu chorei mesmo, assim, de de emocionar. emocionar. Eu falei, meu, como que pode um negócio que não tem áudio, não tem movimento, me emocionar tanto, né? E era uma cena que era um dos mestres lá do Musashi, ele morre, né? Um velhinho careca lá, ele morre. E tem uma galera em volta, só que o que acontece? Você tá aqui, a câmera tá no olho do morto. A Tá? câmera tá no olho do morto. E você vê as lágrimas Da pessoa, das pessoas que uma estão subjetiva, né? das pessoas porque ele tá no chão e as pessoas estão meio que de joelho, meio de agachado, vendo ele, olhando para ele morto. E aí você consegue ver as lágrimas É. caindo. Isso, Meu, então, de novo, isso é um trabalho de narrativa. Ele tem esse, e isso tudo acaba funcionando, te prendendo, né? Porque se entendeu? você está lendo tudo de um jeito, assim, né? Por exemplo, o Harold Foster, que é o criador do Príncipe Valente, um clássico do quadrinho, são pranchas acho que do tamanho dessa mesa, assim, são enormes as Eu páginas tenho esse daí. do Príncipe Valente, são maravilhoso, aquilo é uma obra-prima Sim. ali, mas ele tem É sempre. uma dinâmica ali, por Aham. mais que você vê que essa movimentação, ela quer uma outra coisa. Essa coisa também de você, pô, fiquei emocionado, né? O Will Eisner, há muitos anos atrás, o criador do Spirit, ele falava que ele achava muito difícil emocionar, trazer.
as pessoas, as lágrimas. Eu acho que hoje em dia já passou um pouco isso, sabe? Tem O muita Will obra de Eisner, quadrinho que emociona as o Will pessoas. Eisner, eu dava muita risada. É. Até quando ele tentava ser sério, tá? Posso estar falando uma, como diria, uma heresia, né? Mas até quando ele acha, eu gosto de ler o Eisner, mas até quando ele, às vezes ele tentava ser sério, eu não sei porquê, eu achava engraçadinho, sabe assim? Ah, é. Não sei se é o traço, não sei se é. Sempre parecia uma coisa meio pastelão, assim, um pouco, Do sabe? Spirit, É, principalmente, mas tem umas outras, eu li aquele Talagada, é Deus, né? Contrato com Deus. Contrato com Deus. É. Eu achava assim, eu não conseguia levar muito a sério. Não sei. É, então, e aí a arte que você está falando agora há pouco tem isso também, cara. É, às vezes cada um tem uma forma de enxergar o negócio, né? Tem, é. Sabe, por exemplo, tem um trabalho meu, puxando um pouco, tem um trabalho meu que eu fiz em 2016. Eu escrevi e foi desenhado pelo Alê Santos, que é um grande ilustrador aí, amigo. Chama Questão de Karma. E aí eu fiz uma história que era uma história de humor negro, né, vamos dizer Uhum. assim, que era uma piada sobre eu tô tão azarado, tem tanta zica comigo que parece que eu tirei pedra na cruz. Uhum. Então eu criei uma história, isso que eu estou te contando. É uma história moderna, o cara tem uma série de tragédias na vida dele que ele resolve se matar e ele encontra com um psicólogo, terapeuta, hipnólogo, que vai hipnotizar ele para saber fazer uma sessão de hipnoterapia, né? E descobre que ele estava no momento que Jesus morreu e ele realmente tirou uma pedra na cruz, né? Então, assim, é uma piada, a história é Sim, uma sim. piada com um fim meio trágico, mas ela é uma piada. Você vê, eu te contei essa risada. No entanto, teve pessoas e pessoas estudadas, É. professores aí que trabalham com linguagem, né, com o estudo da linguagem, essas coisas, que acharam sério. É. Acharam sério. E no primeiro momento, quando comentaram isso comigo, eu falei, você está tentando convencer o contrário, né? Você fala, não, não, cara, não, isso não é sério, isso é para rir. Eu fiz em cima de uma piada, né? E o nome é questão de karma, eu me baseei numa música do amigo meu, compositor, e eu falei, tem a ver, né? É um karma do cara ali e tal. Mas o cara falou, não, Laudo, eu li aquilo, eu fiquei sério, pensando naquilo e tal. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu preciso respeitar a leitura do cara, mas enfim, né? Não, sim, sim. Porque tem isso também, Sandro, quando você faz uma obra, né, uma história em quadrinho, no caso, né, é uma música, um filme, quando você publica, já não é seu mais, né? Sim. Então é todo o direito do leitor seu achar o que ele quiser daquela tua história, né? Isso Sim. não tem, você não vai brigar com o cara, porque a leitura é Não, dele, né? não. O importante, se você, se foi legal, né? Se foi bacana, se gerou alguma coisa, né? Às vezes, pra ele, né? Eu lembro isso há muitos anos atrás, nos anos 80, eu publiquei um HQ, começo dos anos 90, de terror, tinha uma pegada meio mística, chamava O Duelo. E aí eu encontrei, tem toda uma questão ali mística, anjo do bem, anjo do mal, duelo, é um terror meio, essas histórias clássicas, né, Uhum. de confronto de anjos, tal, essa coisa. E tinha um clima meio de faroeste, assim, e tinha uma série de situações, de signos, né, a história passava no ferro velho, o personagem isso, a história tinha 85 páginas. E eu encontrei com uma amiga minha que ela achou uma série de simbolismo nessa história em quadrinho. Ela foi me explicar o porquê que tinha a ver os personagens morarem num ferro velho, 8513, né? Número cabalístico. E eu escutei aquilo dela, isso eu era moleque, né? Eu escutei aquilo, eu falei, tá bom, tá tudo certo, você tá falando que que bom, é tudo isso, eu não pensei. Mas tá tudo certo, tá tudo bom. É igual a primeira vez que eu assisti assisti um documentário sobre análise de quadros famosos. Ixi, eu dei muita risada.
Porque eram uns negócios assim que você falava, meu, eu não acredito que o artista realmente se preocupou com isso, sabe? Tem coisa que sim, que você, tudo bem, mas tem coisa que você fala, meu, acho que ele não era a intenção dele, sabe? Umas coisas muito pequenininha demais, assim, que você fala, Ah, sim. muito difícil, né? Pra gente que pinta, a gente pode acontecer, pode, mas é muito difícil. Às vezes, igual você falou, você só fez ali, escolheu um número, se baseou em alguma coisa, e o pessoal consegue achar ali todo um simbolismo Tem ali. uma coisa, assim, o teórico, vou até medir o que eu estou falando para não falar bobeira, eu tenho muitos amigos teóricos de quadrinho. O legal do teórico é que ele vai dar um peso, um estudo sobre tua obra e enxergar coisas que às vezes está no teu inconsciente, vamos dizer assim. Isso. Então, ele vai trazer pro público que vai ver o estudo, vai ler o estudo dele, ou vai ver uma palestra, ele vai ver relevâncias que você, às vezes, na sua pseudo-humildade de criador, você não pensou tudo isso, você entendeu? Entendi. Então, isso é importante. Às vezes acontece o oposto também. Às vezes você pensa um tremendo do elefante branco, vou fazer uma obra que não sei o E quê, ninguém percebe. ninguém percebe nada, cara. Você entendeu? Então, mas o artista, eu posso estar falando uma tremenda bobeira, mas isso é uma opinião, né? O artista e o teórico têm diferenças, você entendeu? O teórico, vamos dizer, leva mais a sério. O artista leva a sério, lógico, toda a vida dele tá, mas às vezes a leveza é outra, os pesos são Sim. diferentes, entendeu? Bom, outra pergunta também que eu queria fazer para você é, você tem um estilo marcante, né? Eu pelo menos consigo, muitos artistas ver ali, consegue identificar, pô, isso aqui é muito parecido com o Laudo, ou é do Laudo, né? Como que foi esse processo, né, para você ir desenvolvendo essa identidade visual sua? Foi uma coisa natural? É, aí você já pode emendar, de repente, nas suas referências, né? Que aquelas artistas que você admira, se tem a ver, se não tem. Olha, assim, eu admiro muito artistas que trabalham, por exemplo, eu faço 40 anos que eu faço história em quadrinho, lógico, assim, em termos de profissional, mas obviamente que há 40 anos atrás eu não desenhava como eu desenho hoje. Isso não quer dizer que hoje eu desenho bem, mas eu desenhava pior do que eu desenho hoje, vamos dizer Sim, assim. Então, tem uma coisa que é o seguinte, então eu admiro o cara que há 40 anos tem aquele mesmo traço, sabe? Então você bate, isso aqui é o fulano, isso aqui é o Sandro, porque tem isso, isso. O meu desenho ele está sempre passando, embora eu tenha uma característica, o meu desenho está sempre passando por uma metamorfose. Eu não consigo ficar. Embora essa metamorfose ela leva décadas às vezes. Por exemplo, nos anos 80 e os anos 90, eu estava buscando um traço realista. E eu tinha muito, isso até vale para a rapaziada que desenha e que te acompanha. E eu tinha muito a preocupação da referência fotográfica. Então, o que acontece? Eu ia fazer uma página, né? Lembrando que na época não tinha um computador, né? Quer dizer, tinha, mas não como era hoje. Então, eu ficava assim 2 horas buscando referência em revista. E aí, quando eu ia desenhar tudo calcado em fotografia, eu percebi num determinado momento de um trabalho meu que aquilo ali eu estava sacrificando a minha ideia da história, a, preso numa estética de uma foto. E às vezes a foto era o que eu tinha em mãos, mas não era o que eu queria passar, você entendeu? Quando chegou começo, final dos anos 90, beirando os anos 2000, eu larguei esse estilo e fui fazer um traço muito solto. Então, qual era a minha ideia? Era papel, o lápis e vamos desenhar, entendeu? Era isso. E aí eu comecei a fazer um traço muito solto. Aquilo foi um período que eu estava assim deslumbrado, estava louco com as possibilidades de fazer o que eu queria em desenho. Então, essas coisas do daquela contre-plongée, por exemplo, que você falou, eu estava trabalhando tudo com isso.
E nisso fui. Então, uma série de trabalhos que o pessoal começou a curtir, né? Zé do Caixão. Zé do Caixão já é da fase realista. Mas essa Traço Mais Solto tem o Ieshua, uma série de quadrinhos curtos que eu fiz. Quando foi há uns 6 anos atrás, sei lá, um pouquinho antes da pandemia, talvez 2018, eu cansei desse traço excessivo, sabe, de muito detalhe. Você pega o Yeshua, por exemplo, tem páginas que eu levei 3 dias fazendo, porque é muita gente. Então eu desenhei cara por cara, pessoa por pessoa. Então você olha aquilo ali e enche o olho, mas chegou um momento que eu quis sintetizar, eu quis trabalhar com o inverso, né? Então eu quis que o leitor enchesse o olho na hora que ele enchesse o olho com a cabeça dele, o que está faltando no meu desenho, ele vai encher com o olho. Então, eu vou fazer um mar, eu não preciso fazer as ondas, eu faço só algo que eu delimito, que é o mar, e não preciso fazer ondas, você entendeu? Então, eu fui enxugando o meu traço. Lógico que isso é uma intenção, mas cada período você tem umas referências, né? Então, por exemplo, quando era o realista, eu tinha uma série de autores realistas que eu curtia, Moebius, o Anki Bilal, uns americanos aí, Neil Adams, maravilhoso. Quando eu fiz esse traço mais solto, muito foi do Will Eisner, o Contrato com Deus, lá no começo, porque o Contrato com Deus, você vai ver, ele não tem requadro, é tudo solto. Uhum. Tanto que um quadrinho que eu fiz um pouco antes do Eixo, que é o Companheiro Germano, que eu fiz com o André Diniz, ele é um quadrinho que não tem requadro, é tudo solto, não tem requadro prendendo a imagem. O Eixo tem muita cena assim, entendeu? Quando eu quis fazer um negócio mais sintetizado, eu estava gostando muito de ler Hugo Pratt, Milton Kenneth, sabe, que são caras fabulosos ali. Brecht, Munhoz, que é um pessoal argentino, trabalha muito com uma imagem mais sintetizada e muito com claro e escuro. Muita gente hoje fala o desenho do Laudo lembra do Colim, do Flávio Colim. É porque a gente foi beber, eu fui beber na fonte que o Colim bebeu também, você entendeu? Mas, cara, disso tudo, só para não ficar extenso, só para você entender, na verdade, são fórmulas que eu achei, porque o meu desenho, eu não tenho um aprendizado acadêmico. Então, o meu desenho sempre foi uma forma de eu trabalhar defeitos do meu desenho, você entendeu? Então, assim, o traço acadêmico que eu tentava chegar e não estava conseguindo, a não ser por fotografia, quando eu comecei a soltar o desenho, fui fazendo algo com uma anatomia minha, uma perspectiva minha, você entendeu? Então eu não estava preocupado com ponto de fuga, eu fazia um negócio ali. E aí a minha forma de arte finalizar o desenho foi se adequando a isso, você entendeu? De maneira que haja uma comunicação que o pessoal goste daquilo, você entendeu? Eu acho que o que me desanimou, falei pra você, né? O que me desanimou um pouco dos quadrinhos foi o cenário, né? Talvez eu eu tivesse investindo muito tempo nos cenários. Eu gosto de desenhar personagem, né? Mas eu acho que eu ficava muito tempo no cenário e aí aquilo me deixava estressado um pouco. E também essa coisa de você fazer muito realista também. Aí depois, na hora que você precisa do personagem em várias situações, parece que o personagem não é o mesmo, perdeu algumas características. Então, essa é alguma dificuldade aí que eu tive quando eu trabalhava com quadrinhos e talvez isso tenha me desmotivado um pouco. Mas eu quero voltar, uma hora eu quero voltar e fazer, quem sabe agora com a cabeça que eu tenho hoje aí não consigo. Infelizmente, mas felizmente, cenário é fundamental, cara. Cenário. Você não vai fazer um Drácula, por exemplo, dando um exemplo, né? Ou, sei lá, uma história medieval sem cenário. É fundamental ali. Mas o que eu acho é que de repente faltou eu achar, porque você pega ali os cenários do Hellboy ali, é Mignola, né? Do Mike Do Mignola. Mike Mignola. É.
Você pega os cenários dele, você fala, pô, tem um cenário, é bonito, É sintetizador. mas é sintetizadão, assim. É, Então acho que falta eu achar isso, entendeu? é o entendimento ali. Tanto que você ambienta ali, você Eu até vê. falo para os meus alunos que para mim é uma frase que eles amam. Eu não sei se alguém já falou, tá? Mas foi uma coisa que veio na aula e eu falei, não copiei de ninguém, mas de repente alguém já tenha falado isso. Mas que, na minha opinião, o grande artista é aquele que consegue pegar coisas ordinárias e transformar em coisas extraordinárias. Igual quando você falou para mim da linha, você faz uma linha e aquilo vira um mar ou uma água, você Isso aí. pegou uma coisa ordinária e É, transformou numa coisa extraordinária. é. E às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar, quando a gente pega de foto, eu vejo que a gente está pegando uma coisa extraordinária e Sim. Você deixando quer ela ordinária, tudo. né? Você quer passar tudo E não ali. vai conseguir. Não vai Nunca você vai conseguir conseguir. ser tão bom quanto, né? E quando você pega o ordinário e transforma no extraordinário, aí é que é mágico, né? Essa que é a história, sabe? É treino. Eu acho que assim, o desenho tem uma coisa que é maravilhoso. O desenho, né? Não quadrinho. Por exemplo, o cara que é ator, né? O cara que é galã, bonitão, gostosão, aquela coisa. Conforme ele vai ficando velho, ele continua sendo galã, bonitão, mas ele já não é o mocinho. Sim. Ele já é o pai do mocinho ou da Pai da mocinha. mocinha, é E se ele verdade. vai ficando mais velho, já é uma outra, você entendeu? Vira o vilão, às Vira o vezes. vilão, às vezes. Agora, o desenhista, como ele não depende de se expor, ele depende de mostrar. Então, quanto mais você vai ficando maduro, vamos dizer assim, você vai ter uma melhor percepção das coisas, sabe? Então, você vai se melhorando. Então, tem coisa. Tudo bem, se você pegar você está falando do seu filho, tem 9 anos. Vamos supor que teu filho com 15 anos esteja desenhando. É óbvio que o que ele faz com 15, quando ele tiver com 25, 30 anos, ele vai estar melhor. Se ele já for genial com 15 anos, ele é um Mozart, né, do desenho. Mas a tendência é que ele vai melhorar com 15, com 20, com 30, com 50. Então, assim, quanto mais você vai envelhecendo, você vai melhorando, né? Então, por exemplo, essa observação de você sintetizar o traço, para mim veio Isso, já velho. isso serve pra minha esposa, hein, irmão? Tá vendo, ó? Um homem, quando mais velho, é igual vinho, né? Vai ficando melhor, hein, irmão? Nesse caso, né? Nesse caso, né? Tô brincando. É, pô, legal. Então, você diria então que seria que é uma coisa natural, né? Você foi evoluindo o teu traço, né? E eu acho que esse negócio do traço característico é um pouco mais as pessoas reparam mais do que a gente, né? Ah, Um pouco tem isso também, né? ah, Bom, uma outra pergunta que eu pensei que eu tinha elaborado aqui para nossa conversa é que se você pegar cadernos de viagem e você pegar o Yeshua, são obras, ao meu ver, bem distintas, né? E como que você consegue abordar projetos tão diferentes em temática, em tom? Você gosta de diversificar? É um desafio, não é? É uma coisa que você gosta? Como que você faz para lidar, né? Ô, Sandro, tem uma conversa que eu tive com um amigo desenhista, há alguns bons anos, e aquilo meio que me marcou, porque assim, ele me trouxe algo que eu nunca tinha pensado, que é o que você está me perguntando. Então, por exemplo, o Yeshua, ele veio primeiro com o caderno de viagem. Vamos dizer assim, numa forma um pouco mais elaborada, conceitualmente, o cadernos não, que não tem nada a ver um com o outro, ele não existiria se não houvesse o Yeshua. Você entendeu? É, é uma coisa bem introspectiva, tá? O Yeshua é uma história da vida de Jesus, o caderno de viagem é um trabalho meio biográfico. Daquele período também, por exemplo, eu fiz histórias do Clube da Esquina, que é a história, é um quadrinho documentário sobre o Milton e a turma dele lá no Clube da Esquina. Eu fiz Tianinha, que é um quadrinho adulto. Fiz Zé do Caixão. Você vê, eu estou te dando uma série de coisas. E quando esse amigo meu fez essa pergunta, eu nunca tinha pensado. Na cabeça dele, falou: você tinha que seguir uma linha.
porque os teus leitores, que eles já vão esperar aquele gênero de quadrinho, né? E na minha cabeça, não, porque assim, na verdade, se eu já vi às vezes, por exemplo, eu já vi eh, e-mail, não sei se é carta, acho que carta não existe, mas em umas revistas que eu colaboro, revista de terror, por exemplo, o cara, mas o laudo, apesar do laudo, do desenho do laudo ser bom, o laudo não tem muito a ver fazer terror, que era uma revista de terror. Eu falei, mas eu sou que nem aquela música dos Titãs, sabe? Eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar música, mas eu canto. É meio isso. Então, assim, na verdade, são coisas que eu quero contar. E eu acho que algumas coisas é óbvio. Não dá para você comparar um quadrinho meu de terror, tecnicamente falando, com um grande mestre do terror, que tem todos os elementos clássicos que um terror precisa. Mas a minha, eu fiz uma história de terror, entendeu? O Yeshua, que é uma história mística, uma história espiritual, ela é carregada de elementos naquele desenho que funcionaram, embora ela não tenha traço realista. E geralmente uma história de Jesus, vamos dizer assim, ela pediria um traço realista. Mas eu trabalhei com essas. Então, assim, na verdade, é a história que eu quero contar, você entendeu? A própria série da Tianinha, que era feita para um público masculino, adulto, nos anos 2000, houve um momento que eu rompi o que a editora queria, que a editora estava com uma visão meio assim, nada, com uns 20 anos de atraso, sabe, de visão do que seria um quadrinho adulto. E eu falei, olha, eu vou colocar esses elementos que a história precisa, mas eu quero fazer com isso, isso, isso. Então, assim, eu sempre me dispus a fazer assim, como a gente gosta de ver uma comédia, um filme de terror, um filme de ação, você entendeu? A minha cabeça sempre funcionou por aí também, você entendeu? Então nunca me preocupei nisso, sabe? Pode ser que às vezes eu erre, às vezes você errou, não tem nada a ver com o que eu desenhei, não, sabe? Mas Aham, sim. eu me atrevo a fazer. Não, mas legal, bacana ver essa visão, né? E agora a gente está caminhando aí para a reta final aí do nosso bate-papo, infelizmente, gostando muito de conversar com você, mas caminhando aqui para a reta final, eu sempre gosto de pedir para os meus convidados, né, dar uma orientação, uma dica aí para quem está começando, né? Quem quer começar? Ah, eu quero desenhar quadrinhos, estou começando. De repente dá aí um start, né? Uma dica para quem está começando aí que tem vontade de entrar nesses quadrinhos e principalmente muito do pessoal que me acompanha, eles têm aquela visão de que o meu pai, minha mãe fala que isso daí tem que ser hobby, porque senão eu vou passar fome, né? Vou passar necessidade e às vezes não é uma visão, né? Tanto que eu trago profissionais aqui que vivem de arte, né? Então fala um pouquinho aí, né, pra gente já ir caminhando pro. Olha, assim, falando rapidamente, assim, em duas possibilidades. Em termos práticos, né, que é o viver de, é o se sustentar, né, pagar os boletos, né. Uhum. Então, assim, o bom profissional de desenho, quando você é jovem, você precisa estudar desenho. Estudar desenho dentro de todas as possibilidades, se aprimorar, né. Para você trabalhar profissionalmente para uma agência de publicidade, para jornal, enfim, ilustrar livro, né? Então você precisa estudar as possibilidades e gêneros de desenho, para você não ficar só preso num tipo de desenho, né? Por exemplo, você vê hoje muita rapaziada na linha do mangá, desenhar mangá que é fabuloso, mas precisa sair um pouco disso, encontrar o seu estilo, porque não é toda hora que alguém vai querer uma ilustração que se assemelhe ao mangá. Então, você tem que comunicar com vários gêneros. Quando você for contratado, você, olha, eu quero fazer um livro infantil. Ah, mas eu quero fazer um livro infantil para criança a partir de 5 anos de idade. Então, você tem que entender
o teu desenho ele tem que se comunicar com aquela criança de 5 anos de idade. Não adianta você fazer mangá, aqueles caras e tal. Você tem que ter essa desenvoltura. Então, quanto mais você tiver, mais possibilidade de trabalho você vai ter, sabe? Por outro lado, e uma coisa puxa a outra, você é importante que o jovem, enfim, a pessoa, ela não fique só presa ela estude desenho, mas ela não fique só presa no desenho, sabe? Ela cria um leque cultural que é muito importante, sabe? De teatro, de cinema, de literatura, de, 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 de mídias impressas, televisionadas, entendeu? Quanto mais você conhecer, você abre mais o teu campo. Então você vai numa redação de uma editora, sei lá, de uma agência, você vai sentar com caras que trabalham às vezes com outros sistemas, você entendeu? Outras formas de comunicação, onde ele precisa naquele momento trabalhar com quadrinho, entendeu? Então você tem que entender a linguagem que ele está querendo, então isso você só vai conseguir abrindo o teu leque. Se você ficar só naquela coisa, tô lendo gibi, tô lendo gibi, tô lendo gibi, tô lendo gibi, quadrinho, você fecha o teu campo. Você está limitando o seu campo. Tanto que a gente tem exemplos no mundo de grandes artistas de quadrinho, brasileiros, inclusive, porque os caras abrem o leque deles ali. Então, isso é o Eu importante. lembro que eu comecei com quadrinhos, aí eu falei, acho que não é bem isso aqui. Aí eu trabalhei com caricatura, né? Na verdade, eu comecei na caricatura, comecei com retrato realista, quadros, aí depois eu fui para caricatura, aí me enjoei, aí eu fui para quadrinhos, falei, não é isso aqui e tal. E aí um dia, eu acho que eu não sei se eu já contei isso, eu peguei uma ilustração da Veja Da para fazer, revista da Veja? revista Veja, que era de quando o Tite foi para a seleção brasileira, ele saiu do Corinthians e foi para a seleção brasileira. E eu lembro que eu peguei aquela ilustração e eu comecei a fazer, e eu lembro que eu fiquei 8 horas, 8, 9 horas desenhando direto. Quando eu terminei, aquela coisa assim, maravilhosa, assim, sabe? Nossa. E aquela sensação, ficaria mais 8 horas aqui. Aí eu falei, puxa, é por aqui. E aí que eu falei, eu já sei o que eu gosto, mas para saber o que eu gostava, tive que fazer, né? Trabalhei com livro infantil também. É. Então, para descobrir o que eu queria fazer, eu primeiro descobri várias coisas que eu não queria fazer. Exatamente. Você vê, só uma coisa, por exemplo, às vezes o cara, no campo de quadrinho, né? Olha, eu quero trabalhar com a minha arte, com a minha expressividade, com a minha forma de fazer quadrinhos. Se você só é autoral, né? Como se está muito na moda de uns anos para cá, se você é autoral, é fácil você trabalhar com o que você pensa e com a forma que você quer. Um grande desafio para o artista é trabalhar com o autoral dele para um outro, entendeu? Então, por exemplo, ô Laudo, eu quero trabalhar com você. Ah, beleza. Eu quero que você adapte um livro. Então, tá. Então, assim, é o livro que você quer que eu adapte, eu vou colocar o meu autoral naquilo, você entendeu? Então, é um outro processo, entendeu? É você juntar a fome, vamos dizer assim, com a vontade de comer, se juntar o útil ao agradável, sabe? O trabalho precisa ser feito, mas a sua forma de trabalhar. Isso é tudo prática e aprimoramento que você vai conseguindo. Legal, legal. Muito bacana. Conversamos bastante aí, muito legal. Acho que pra gente conseguir, a gente vai ter que voltar outra vez. Vai ter que voltar outra vez aí pra gente conversar mais. Tinha muita pergunta que eu queria fazer, mas infelizmente nosso tempo é curto. Queria agradecer você, Laudo, muito Eu obrigado que por você agradeço. ter aceitado participar aí. É uma honra para mim estar gravando esse vídeo com você, né? E novamente gostaria de agradecer os patrocinadores. Colégio Edificando Gerações, colégio com uma cosmovisão cristã, na zona norte de São Paulo. Estúdio de tatuagem Fernandinho Tatus, que também é aqui na zona norte de São Paulo.
e o Duobit, uma empresa que fornece materiais maker para pessoas físicas e para colégios, escolas e outros projetos também. Entra lá em contato com o pessoal é bem legal. Todos os patrocinadores, o Colégio Edificando Gerações, que é para Fundamental 1 e Fundamental 2, quanto o estudo de tatuagem e o Material Maker, todos eles vão estar passando aí durante o vídeo alguns QR Codes aí na tela para você poder ir até o site e tirar as suas dúvidas. Muito obrigado aos patrocinadores, obrigado ao Laudo, obrigado você Obrigado. que ficou assistindo aí a gente nesse bate-papo legal. Espero que vocês tenham gostado. Laudo, suas últimas palavras. E se alguém quiser te achar, conhecer teu trabalho, onde a pessoa vai? Bom, primeiro, obrigado. O papo foi gostoso, foi ótimo. Espero que você tenha gostado, pessoal aí, tenha curtido. E minhas redes sociais eu sou fácil, é Laudo Ferreira. Instagram, Facebook, Twitter, é Laudo Ferreira. Lá tem E você tá, ele tá atualizado, viu? Porque ele é bem presente lá no TikTok. TikTok também. TikTok. Olha, eu tenho um problema, minhas redes sociais é meia largada, eu preciso melhorar isso aí. Mas o Laudo é presente ali. Presente. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.